Por Dentro do Varejo na APA Show 2022. Olá, eu sou Gustavo Carré, gravando o podcast PDV Por Dentro do Varejo, direto da APAS, a maior feira de varejo da América Latina. Eu estou agora conversando com o Rodrigo Rabelo, que é diretor de operações da MPM. Acho que todos que estão ouvindo aqui já usaram, já compraram ou usaram o serviço da MPM nos postos, né? Ele foi responsável pela criação e implantação do modelo de gestão das lojas próprias da MPM, né, dos postos Ipiranga. E ele tem uma longa experiência anterior no segmento de franchising, de franquias, né? Entre as grandes empresas que ele trabalhou está o Grupo Habib's. Bom, Rodrigo, muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria já, assim, de partida, trocar uma ideia contigo. A gente esteve juntos na Abras, né, num painel da Abras, e ali a gente falou muito sobre os formatos novos de loja, que cresceram com esse momento que a gente viveu, da pandemia, né, os 2 anos de pandemia, que por razões diferentes cresceram bastante, né, o atacarejo e as lojas de proximidade. E dentro desse universo das lojas de proximidade tem, em grande medida, o teu negócio, que é a loja de conveniência, como a gente chama, né? Costuma chamar as lojas que são nos postos, né? O que você atribui esse boom, esse crescimento, esse potencial aí todo que foi revelado no momento de pandemia? Bom, primeiro, Gustavo, prazer, obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês. De fato, o mercado vem numa mutação, né? A gente chama bastante de mutação porque acho que o movimento internacional, né, de lojas de proximidade, a pandemia trouxe um pouco a aceleração desses modelos. A gente tem uma projeção aí de São Paulo daqui até 2030, a gente ter de 25% a 30% menos carros circulando na capital. A gente está falando da maior metrópole do país. Isso faz com que a nova geração também surgindo, fazendo os 18 anos, já também é um pouco mais desprendida desse meio de... Sei exatamente o que é isso. Eu tenho um filho de 21 anos que não tirou carta, não quer ter carro. Pois é. Então, quer dizer, a gente já está vivendo isso dentro de casa. Exato. E também tem uma tendência natural, porque as pessoas estão... Você vê a linha de metrô crescendo, enfim. As empresas dando condição de você fazer aí o home office. E as lojas de proximidade, ela acaba sendo uma solução para o consumidor, no ponto de vista de um pequeno reabastecimento, também uma relação de praticidade. É um lugar onde você encontra indulgência, você encontra um complemento para você no dia a dia, tanto que essas lojas, normalmente as pessoas vão a pé. Sim. Então elas saem com poucos itens que cabem na mão, então uma sacola, 2 sacolas no máximo. Isso acaba sendo também, no ponto de vista de negócio, um negócio, digamos, com menor pressão para o faturamento, né? Acho que as empresas de varejo começam a operar com aquela pressão de faturar. Sim. Porque tem uma conta fixa muito alta. Quando você monta uma loja de proximidade, você tem uma pressão menor de faturar, porque você já tem um aluguel mais baixo, um número menor de funcionário, uma complexidade operacional menor. Sim. E uma margem um pouco maior, porque você vende a proximidade, não exatamente o preço em si. Você está entregando a mercadoria e o tempo que o cliente economiza de Exato. Pegar o carro, de se deslocar até uma loja mais distante. Você cobra por isso, você tem um pouco Sim. mais de margem. Então esse acho que no ponto de vista de negócio é um trade-off muito entendido pelas pessoas, né? Exato. Implícito, né? O consumidor ele sabe disso, não é segredo. E o empresário, né? Acho que é importante saber que as lojas de proximidade, a gente tem mais de 400 players novos aí, tanto os novos quanto empresas se adequando para atender esse público, né? As grandes vindo, né, de outros países, as daqui se adequando, algumas surgindo, né? O brasileiro tem cabeça muito boa, né, para desenvolver negócio, né?
E você vê no mercado que o mercado de franchise, que é um mercado extremamente maduro no Brasil, evoluído, né? E eu entendo que as lojas de conveniência, pela essa efervescência que a gente está falando aqui, deve ter muitos novos entrantes, né? Enfim, e essas oportunidades que estão sendo capturadas hoje, elas vêm numa esteira assim de que talvez o percentual dentro de uma cesta de compra de uma família brasileira ou de uma pessoa que mora sozinho, o Brasil, você tem um dado assim que mostra se a loja de proximidade já tem uma participação equivalente aos outros países? Como que está o Brasil nesse cenário? O Brasil, por exemplo, ele fica ainda com 19% Isso é um dado de 2021, tá? Que é referente a 2020. Então, até dezembro de 2020, a gente tinha 19% de participação de mercado em lojas de conveniência. Sim. Tá? Eu ainda fiquei surpreso, assim, no bom sentido, porque quando eu fui buscar um número de representatividade, eu achei que seria menor, porque eu acho que o Brasil ainda explora pouco esse segmento. Mas se você olhar o dado mundial, né, se você pega o mundo inteiro, você tem 22% a 23%. Esse ano, eu estou bem curioso para o final do ano, porque eu acredito muito que a gente passa a média mundial. Só para você ter uma ideia, hoje a gente já passou 1.000 lojas de proximidade. A gente está falando aí de 4 anos atrás, a gente tinha quase nada. Então, é um número muito grande. E um crescimento expressivo, né? Muito rápido, né? Agora, me diz uma coisa. O que eu tenho percebido, eu posso estar enganado, porque é uma percepção como consumidor. O mix, o perfil das lojas tem mudado também, né? Acho que assim, a loja de conveniência ela tem se adequado também um pouco a esse modelo de... em outras palavras, assim, eu tenho encontrado coisas na loja de conveniência que antes eu só encontrava em supermercados. E eu tenho encontrado nas lojas de conveniência. Essa mudança no mix, essa evolução também diz respeito a essa... Com certeza. Acho que quem está indo para o jogo está se profissionalizando. Então, a gestão de categoria versus o espaço a ser explorado é um desafio. Agora, se você está encontrando o que você busca, significa que existe uma inteligência e está funcionando. Então, quer dizer, você não vai encontrar tudo. Mas talvez aquele não item... é essa a proposta. Exato. Então, aquele item que você fala, aquilo é o básico, aquilo você vai encontrar numa loja de proximidade. Assim, dando um exemplo prático, né, dessa percepção. Às vezes eu estava passando, parei no posto, fui lá abastecer, entrei na loja para comer um pão de queijo, tomar um café, e aí eu ia sair dali para ir no supermercado, eu olhei para o lado, uma parte da minha lista estava ali, eu falei, quer saber, eu vou vou resolver aqui, né? Depois eu chego lá em casa e falo para minha esposa assim, não tinha. Não precisa nem perguntar qual posto você estava, que é certeza que era Ipiranga. Porque a gente tem uma inteligência de gestão de categoria que faz ter esse produto básico, mas assim, também a gente não gasta muita energia, tá? Entendi. O nosso foco numa loja de conveniência, ainda mais dentro de posto, ela tá na indulgência e no food. Então, é muito claro que a gente está indo, inclusive para o food service é uma categoria que a gente está cada vez mais explorando e melhor. Eu vou te dar uma informação, não sei se vocês sabem, mas a MPM, além de ser a maior rede de conveniência do Brasil, é a maior rede de padaria do Brasil. Nossa, não dá para ter ideia, porque você não compara... assim, a gente não faz a correlação da competição da loja de conveniência com as padarias, né? E imagino que esse cenário, né, para as padarias deve ter sido horroroso, né? Porque a loja acaba trabalhando num horário de funcionamento diferente, que estende o horário de funcionamento da padaria, né? Eu acho que é tão relativo, porque acho que uma concorrência, a loja de proximidade não vai tirar o mercado, né? Por exemplo, do atacarejo, por exemplo. Sim, que é um negócio que está super falado, que está super em pauta aí do varejo, né? Acho que a própria loja de conveniência que tem padaria também não deixa o cliente da padaria
ainda vai continuar indo na padaria. Sim. Porque a loja de conveniência, ela tem além da padaria, ela tem um leque um pouco maior de opções e um foco em indulgência. Você tem uma oferta de bebida que você não encontra em padaria. Certamente. Então o cara que vai na conveniência, ele já está um pouco mais... O consumidor está aprendendo a lidar com essas diferenças de negócio. Acho que esse é o ponto. Falando de gestão, né? A gente... O varejo de escala maior, né? O supermercado, o hiper, o atacarejo, ele tem algumas métricas assim, bem conhecidas. Faturamento por checkout, faturamento por metro quadrado, faturamento por funcionário, né? O famoso headcount e tal. Numa loja de conveniência, como que vocês avaliam que aquela loja está performando bem ou não está? Quais são as métricas que vocês utilizam? Bom, primeiro é a quantidade de consumidor que entra, que chama transação comercial, acho que isso é mundial. Então, o ticket. Esse é o ticket, quantidade de ticket. Tá. Depois é o quantos itens ele coloca na cesta, na sacola. Entendi. Isso, numa loja de conveniência, é muito representativo. Para você ter uma ideia, uma loja boa, ela coloca 2,8 a 3,2 itens por sacola. É o famoso PA, né? Produtos por atendimento. Né? Não sei se vocês a gente coloca assim, a quantidade de itens por cupom. Talvez a gente tenha que botar uma nomenclatura mais fácil. Né? O PA vem desse mundo, do varejo de moda, sabe? De moda. O varejo só fala PA, né? Produtos por atendimento. A gente chama aí, quantos itens por cupom? Então, itens por cupom é um negócio, assim, que ele tem uma força até maior que o ticket médio, porque o ticket médio acaba sendo uma consequência de tudo isso. Sim. A luta que a gente tem é de colocar mais um item, né? Então, a loja de conveniência, ela vem selecionando melhor os itens também para alavancar o ticket médio. Então, às vezes, eu lembro que no passado, né, você encontrava muita balinha, essas coisas pequenas numa loja de conveniência. Isso é ruim de controlar, isso é ruim de vender, porque o consumidor enche a mão de bala, gasta R$1. Então, a gente tem que tomar uma proporção de também oferecer um produto que o consumidor merece um negócio melhor. Então, a gente tem produtos que ele possa provar, lançamentos, produto alto valor agregado, um sabor melhor. Então, assim, e aí você vendeu um produto X, uma marca que custa 3, 4, 5 reais, nós estamos falando de um aumento de 20% no ticket médio. Sim. Não é bem representativo. Quer dizer, visando isso hoje, vocês, pelo que você está me explicando, quer dizer, você acaba a gestão de categoria, né, a escolha dos SKUs que vocês vão colocar, e até pensar ali no visual merchandising, assim, pensar ali na jornada de compra ali, vocês já estão com isso em mente. Quer dizer, o que eu posso fazer para o cliente adicionar um item na cesta? Exato. Ou na verdade, não é nem cesta, né? Porque ele já vai direto no balcão ali. Né? A jornada, a loja, a cor da loja, a cor do checkout, a inclinação da gôndola, é tudo olhando para esse item a mais na cesta. E aí, como você me perguntou da gestão do negócio, né? Acho que tudo começa aí. Mas, para a gente se aprofundar um pouco, por exemplo, a gente tem um faturamento por metro quadrado de exposição. É um negócio que a gente olha muito. Uma loja de conveniência tem em média de 80 a 120 metros quadrados de área de venda. Então, a área de exposição de produto da conveniência, ela é muito sensível. Então, a gente tem que estar muito ligado no movimento de lançamento, ter um ambiente de teste muito bem controlado para você não dar o luxo de errar muito, entendeu? Entendi. Você tem que ter um nível de erro bem mais baixo do que um lugar que você tem um espaço maior. Você tem outros lugares para recuperar o erro, né? Ali se botar um produto errado, você acabou com toda a matriz. Você está trabalhando ali no meio do fio da navalha, né? Um pouquinho para cá e para lá. E tem um negócio que na loja de conveniência, se você olhar a conveniência do passado, né? Aquela conveniência que vendia cigarro, chiclete e uma lata de cerveja, aquela coisa que você entrava, né? Você ainda vê loja de conveniência assim, mas a gente tem aí uma cultura muito enraizada na MPM também, que eu acho que a MPM não é porque eu tô lá, mas é porque assim, a gente está fazendo uma gestão de fato muito consistente, um mix de categoria. Então,
qual é o percentual de cada mix que ele deve representar para ser saudável para o negócio, para o consumidor, né? Então, sempre balançando. Também não adianta querer um mix maravilhoso, que o consumidor, você vai ter pouca gente entrando. E também qual é a margem de cada mix para compor a margem do negócio. Então, ó, isso é o início da gestão de uma loja de conveniência. É o começo. Depois passa por produtividade. A gente fala de food service, né? O food service vem invadindo as lojas de conveniência hoje. Né? Hoje está entre 18% a 25%, dependendo da loja. O faturamento do food service. Do food service. E aí você já começa a entrar no ramo que eu vim, né? Do fast food. Então, que é a produtividade. Porque o food service, ele é muito lucrativo. Mas ele também demanda muita mão de obra. Então você tem uma balança ali, um pratinho para equilibrar muito importante. Você tem que ter uma operação muito amarrada, muito bem feita, muito concisa, né? Para dar margem, mas tem que ter gestão de pessoas ali, né? Que é muito dependente de mão de obra. Eu acho que a loja de conveniência, ela tem, logicamente, a mão de obra, mas não é tão intenso quanto, sei lá, um Habib's em relação ao que você trabalhou, né? Em relação a uma conveniência. Sim, então, total. Escalas e pessoal. Agora, você falou uma coisa importante, essa questão de ter essa precisão, né? Aqui a gente fala muito sobre perdas, né? Como que vocês, numa loja de conveniência, como que vocês se tratam desse tema, né? Qual o papel da gestão de perdas, da prevenção de perdas no negócio de vocês? Excelente pergunta. Eu acho que a conveniência ela vem se descobrindo em índices, né? Então, se você olhar para a conveniência, a gente se baseia em índices do varejo. Inclusive, eu tive uma reunião, fiquei amigo dele, o gerente executivo do Instituto de Prevenção de Perda brasileiro. E a gente está fazendo um formulário para achar qual é o índice de perda de uma loja de conveniência médio. Eu arriscaria em dizer que a operação própria da MPM está abaixo. Tá? Por quê? Tá. Porque a gente, desde o início da operação, a gente primeiro tem um sistema, tem uma mecânica, uma dinâmica que controla a perda, e também tem um índice de perda cada vez menor, com controle de inventário, controle de patrimônio. Então eu sei quanto tem em cada loja. Para te responder, o índice de perda de uma loja de conveniência, ele tem a obrigação de ser menor que o do varejo, de um supermercado. No mínimo isso, tá? Porque é uma quantidade, você tem um faturamento menor, você tem um risco menor, você tem um ambiente mais controlado. Então, eu ainda não consigo te dar um número porque não existe. Nós estamos fabricando esse número. Exato. Muito. E eu acho que, tem os dois lados. Posso te falar da MPM. Vai, fala. Menos de 0,8. Menos 0,8. Entre identificado e não identificado. Perdas totais, 0,8 total. Se alguém tiver menor aí, dá uma ligada para mim. Eu acho difícil ter menor. A ciência é muito bom. E eu comprovo, tá? Não estou fazendo marketing barato aqui, não. Rodrigo, no varejo, a gente costuma trabalhar com índice em torno de 1%, 1,2%. Se são lojas atacarejo, 2,13% e tal. Esse oscila em torno disso. Esse ano a gente teve naquele evento que a gente estava, da Abras, teve a publicação 1,83, né? 83, isso. 1,83. 1,83, que é a média, né? Aí você pega diversos formatos, né? Mas 0,8 é um número sensacional, é um número muito bom. Eu falo pro meu pessoal que a gente ainda tá alto, a gente vai diminuir isso. Ano que vem a meta é a gente chegar em 0,6. Vamos ver se a gente consegue apertar. E vamos ver qual é o índice de conveniência. Tomara que os outros players façam uma gestão para botar essa régua para cima e a gente apertar a turma de campo. Legal. Cara, para a gente finalizar, até porque a gente precisa andar pela feira, você também tem que dar uma rodada, conhecer a feira, é a primeira vez que você está por aqui, né? É, a primeira vez. Legal. Quais são os desafios, quais são os projetos da MPM? Lógico, esse ano nós estamos no meio do ano praticamente, mas pro próximo biênio, aí como que vocês estão planejando? Qual que é as ideias novas aí? Já que os concorrentes também já estão chegando e estão apertando vocês, né? Legal. Isso é muito bom. Os concorrentes chegando faz a gente sempre olhar para frente, né?
Bom, a MPM fez um novo modelo de loja de conveniência, que não é um negócio olhando para o futuro. Eu arrisco em dizer que é uma transformação no modelo de conveniência no Brasil. Acho que a MPM deu um primeiro passo e como eu conheço a concorrência, eu falo que está bem à frente do ponto de vista não só de layout, mas de estratégia de negócio. E quando você olha uma loja de conveniência da MPM, um olhar de consumidor e olha o concorrente, você já vê visualmente uma diferença grande. Mas quando você é empresário, você gosta mais ainda. Por quê? A loja de conveniência da MPM, ela traz maior margem para o franqueado e para a operação. E para vocês, enfim. Exato. A gente tem próprias, né? quase 300 unidades de operação própria. Então ela traz uma maior margem do que aquela conveniência do passado que eu te falei. Na conveniência do passado você entrava direto no check-out do cigarro. Então quer dizer, o cigarro ele é bom para gerar fluxo, mas ele precisa... Margem nada. Não tem margem, né? Você tem ali um desafio de colocar um item na cesta do cara que vai fumar, ele precisa passar pela loja e esse cara também gosta de comprar na loja de conveniência. Então, um dos maiores desafios é a gente penetrar esse novo modelo na rede existente. A gente termina o ano, a gente acabou de lançar esse novo modelo e a gente já faz, 2022, a gente já vai ter 25% da rede com o novo modelo. Com esse novo formato. Exato. Então, aqui em São Paulo já tem alguma? Quase 100 em São Paulo. Nesse novo formato? Nesse novo formato. Legal. Tá? Então, esse é um dos desafios, porque a gente dá uma renovada no conceito do negócio, dá uma repaginada no nosso mapa. Você olha ali, você já começa a ter mais margem, você já começa a encantar mais os investidores. Então, quer dizer, a gente já começa a ter uma outra realidade de um negócio de conveniência. Então, eu não posso descartar um plano tão importante que é renovar o nosso negócio, um novo modelo de conveniência. E uma outra coisa, olhando do ponto de vista de negócio, acho que a loja de conveniência no Brasil, ela começou a se expandir de um jeito e talvez ela está se profissionalizando agora. Então, o que a gente está fazendo? O nosso papel agora na loja de conveniência é não só profissionalizar o operador, mas é trazer um pouco do papel de gestão. Porque você vê muita ainda, aquelas lojinhas que você entra, tem 2 geladeirinhas, um carro, aquela coisa pendurada e tal. Então, eu acho que isso vai fazer com que o cara que está operando esse tipo de negócio... Você está levantando um sarrafo. Também. Exato. E, logicamente, o cara que não acompanhar, ele vai sofrer muito. A gente precisa... Esse movimento que a gente está fazendo de qualificação, acho que primeiro o empresário já está colocando uma atenção a mais, não só pelo movimento de mercado, mas está vendo o resultado. Mas o consumidor, ele tem que parar de pensar, né? Se ele der oportunidade para entrar numa MPM, ele vai parar de pensar que um negócio de conveniência custa muito mais caro do que um outro lugar. Uma loja de conveniência, o produto não tem qualidade. Não é verdade. Então é um movimento que a gente vai fazer e vai ser rápido. Que bom. Eu sou fã de loja de conveniência, frequento logicamente a de vocês e assim, a gente sempre compara com outros mercados mais maduros, Europa, Estados Unidos, né? A última pergunta, aquela era a última, mas essa vai ser Pode a última, falar. Prometo. Quando você compara com uma loja, você já foi muito lá fora, enfim, quando você compara uma loja de conveniência no Brasil com as americanas ou com as europeias, o que você acha que é assim, a principal diferença, a principal característica da loja brasileira em relação às dos outros países? O Brasil é um mercado particular, né? Então, comparar negócio, talvez eu possa olhar no ponto de vista do consumidor. O consumidor ele vai mais na loja de conveniência, por exemplo, nos Estados Unidos, né? No Canadá. Ele vai mais, ele entra. Por quê? Porque a loja de conveniência é a loja de proximidade dele, é a loja que ele tem uma relação íntima com o negócio. Está perto da casa dele, ele conhece o atendente. A loja de conveniência lá fora é muito alicerçada em food. E a gente está nesse movimento. Então, o food vai fazer... Está na oração, né? O pão nosso de cada dia. Então, vai fazer com que isso leve o consumidor todo dia. Tanto que a gente tem uma abordagem nas lojas próprias. O consumidor, ele entra, bem-vindo ao MPM. Quando ele vai embora, a gente fala, muito obrigado, até amanhã.
Por quê? Porque eu quero ele lá amanhã de novo. Você quer que ele volte. Isso vai fazer com que o consumidor crie cultura de frequentar uma loja de conveniência que tem padaria, que tem bebida, que tem a indulgência que ele quer e que tem alguma coisa que ele não sabe o quê, que é o mais legal da loja de conveniência. Que ele vai descobrir. Ele vai descobrir. Porque quando você lá. chega numa MPM, pode ter certeza que se você não quiser nada, você vai sair com alguma coisa. Tenho certeza disso. Rodrigo, muito obrigado. Vamos curtir a feira, muita coisa bacana para ver, muita novidade. Obrigado até. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Até uma outra oportunidade. Obrigado. Valeu.